Esta semana marca o início do julgamento de Jair Bolsonaro. Este é o momento em que os ministros da primeira turma do STF vão apresentar os seus votos individualmente. E no final serão contados os votos para saber se a maioria decidiu pela condenação ou pela absolvição do réu. O processo possui uma linha do tempo que envolve ouvir a acusação do Ministério Público, analisando as provas obtidas pela Polícia Federal, ouvir as testemunhas de acusação e de defesa, ouvir os próprios réus e analisar a defesa técnica elaborada por seus advogados. Neste julgamento, em que os crimes de Bolsonaro são analisados, tudo é público. Como é de interesse nacional e até internacional, qualquer pessoa tem acesso a todas as informações dele. As peças processuais e as provas, imagens, conversas, acordos entre os réus, documentos, todos estes elementos são de conhecimento público e estão espalhados pela imprensa, assim como também estão no próprio site do STF. As discussões jurídicas entre as partes do processo também podem ser assistidas no próprio YouTube, desde o início, através dos canais de imprensa e da TV Justiça, que é o canal oficial do Poder Judiciário brasileiro. A importância histórica desse julgamento é tão grande que o STF recebeu 3.357 inscrições de pessoas querendo acompanhar ele pessoalmente, mas só havia 150 lugares disponíveis e que já foram preenchidos. Na verdade, o julgamento será um grande marco para a confirmação da democracia brasileira. Na fase decisória do processo de golpe, que terá início nesta semana, o ministro relator, que é Alexandre de Moraes, vai delinear uma linha do tempo na qual serão juntadas as informações da acusação do PGR com as provas e os depoimentos que estão no processo. Com isso, ele mostrará tudo o que está ou não comprovado em relação aos crimes que foram atribuídos aos réus do primeiro núcleo e, em especial, a Jair Bolsonaro. É muito importante compreender que o voto de um juiz não é fruto de um texto pessoal, uma decisão baseada no convencimento do ser humano que está ali na posição de juiz. Mais do que isso, o trabalho do juiz não é simplesmente dizer que está convencido de que o réu praticou determinado crime. O direito determina que o juiz defina se entende que o réu é ou não culpado, mas sempre deve demonstrar o porquê. Isso é uma exigência legal, está no artigo 371 do Código de Processo Civil, que fala da obrigatoriedade de o juiz fundamentar a sua decisão. Ou seja, o juiz precisa motivar com lógica e precisão tudo o que o levou a tomar sua decisão, unindo as provas, as confissões, os registros históricos e comprovando que o convencimento dele não tem nada a ver com a opinião, mas sim com todos os dados que estão dentro do próprio processo. Muitos gostam de confundir a atuação do ministro Alexandre de Moraes com alguma espécie de revanchismo, mas essa é uma acusação que só serve mesmo para influenciar as pessoas leigas em relação ao direito e tentar anular o julgamento de Bolsonaro. É certo que sim, há situações em que o juiz decide com interesses diferentes da sua função técnica de julgar, mas para anular um julgamento com base nessa alegação, é preciso provar e não apenas imaginar que ele esteja atuando assim. Até o momento, em nenhuma de suas decisões, o ministro Alexandre ultrapassou o limite legal. Ao contrário, muitas vezes ele foi até mais condescendente do que a grande maioria dos juízes. A ideia de que Moraes é malvado foi construída no imaginário público pelos aliados de Bolsonaro, que estão dentro da política e na própria imprensa. São pessoas que desconhecem ou que fingem não saber como funciona a aplicação das leis, apenas para fazer esse trabalho de confundir a opinião pública. Parece uma bobagem, mas é sempre muito importante lembrar que não foi Alexandre de Moraes quem inventou o dia 8 de janeiro de 2023, ou que mandou o Jair Bolsonaro concordar com o plano de capturá-lo, matá-lo. Também não foi o ministro que construiu os discursos de Bolsonaro para gerar dúvidas infundadas em relação às urnas eletrônicas ou que estimulou seus apoiadores civis e militares a montarem acampamentos na frente de quartéis. Todas essas coisas realmente aconteceram, não foi um sonho e nem uma história fictícia. Por isso, estranho não é o ministro Alexandre de Moraes constatar estes fatos diante das provas obtidas pela PF. Estranho mesmo seria se qualquer outro ministro ignorasse essas provas e dissesse que os fatos que ocorreram não tiveram importância ou nenhuma gravidade. Tem pessoas que gostam de dizer que não há provas contra Bolsonaro. E com todo respeito, esse argumento é o mais ingênuo de todos.
Infelizmente, para algumas pessoas, ainda que existisse um vídeo de Bolsonaro mandando alguém matar Alexandre de Moraes, Lula, Alckmin, essas pessoas diriam que é fruto de inteligência artificial. O fato é que as coisas não funcionam de uma forma tão evidente num processo criminal. Se para condenar alguém fosse necessário a gravação desta pessoa praticando o crime, raramente alguém iria preso, pois a maioria dos criminosos tomam todos os cuidados para não deixarem rastros. Olha, só para dar um exemplo. Imagine se o casal Nardoni nunca tivesse sido preso porque não há nenhuma imagem em vídeo deles jogando a menina Isabela da janela do apartamento deles. Naquele caso, não teve nenhuma delação, ninguém viu acontecer o fato. Apenas os envolvidos é que sabem como a menina foi machucada, qual deles que jogou ela do sexto andar, quem cortou a rede de proteção. A única evidência concreta para todos era que havia uma criança morta. Para condenar os criminosos, foi feita uma investigação minuciosa e coletados os elementos de prova que passaram por uma perícia profissional. E é esse trabalho técnico e científico que faz com que a justiça consiga contar a história de determinado crime. Foi exatamente isso que aconteceu em relação à tentativa de golpe de Estado. Telefones e outros tantos documentos foram coletados pela polícia, passaram por perícias técnicas e várias informações chegaram até a ser atestadas pelas próprias pessoas envolvidas. Foram analisadas conversas, mensagens, áudios, localização das pessoas. Nada surgiu do além ou da mera palavra do delator Mauro Cid. Por isso, não é possível fingir que não houve 4 anos de descrédito no processo eleitoral. Aliás, Bolsonaro mesmo confessou que fez isso, no seu interrogatório diante de Alexandre de Moraes. Também não é preciso que o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, tenha uma gravação de Bolsonaro determinando a ele que impedisse as pessoas de votar nos lugares em que o Lula tinha ganhado no primeiro turno. As coisas efetivamente aconteceram. As pessoas não estavam conseguindo chegar nos locais de votação. Os veículos foram parados e impedidos de seguirem em frente pela polícia. Servidores públicos participaram de reuniões para a definição dessa manobra. Veja que não é necessário também ter uma imagem de Bolsonaro dizendo ok para a operação de capturar e matar Alexandre de Moraes, Lula e Alckmin. Os Kids Pretos montaram um planejamento, produziram um arquivo de computador, imprimiram ele, levaram até Bolsonaro com registro da data e da hora em que entraram e saíram do local onde Bolsonaro estava, e depois disso começaram a colocar o plano em prática. Estes todos são fatos indiscutíveis, comprovados por documentos e periciados. E por fim, só uma pessoa era interessada no resultado daquilo tudo. E só uma pessoa tinha todo o poder necessário para determinar que tudo fosse feito: o presidente da República, que na época era Jair Bolsonaro. Então não dá para simular uma ingenuidade ao nível de ignorar os fatos, atacar o juiz e brigar com a realidade. Nesta semana em que se inicia o julgamento de Bolsonaro, é necessário ter os olhos bem atentos a tudo. Não só ao próprio julgamento, mas em volta do local físico em que ele acontecerá e ao redor dos próprios acontecimentos dos últimos meses. Veja que um homem tentou colocar uma bomba no STF com a intenção de atingir pessoas. Não conseguindo, explodiu a si próprio. Algo extremamente grave e inimaginável para os padrões culturais da história brasileira. Neste exato momento, também tem Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, um homem-bomba imprevisível, um brasileiro nato, terrorista, que faz o próprio país de refém, para salvar um criminoso das consequências da lei, algo que nem o líder de alguma facção foi capaz de fazer até hoje. Aliás, ter um presidente dos Estados Unidos ameaçando e atacando o Brasil com armas de destruição econômica é algo que nem os especialistas em relações internacionais teriam sido capazes de prever. Por isso, não é possível anunciar tudo o que pode acontecer durante o julgamento de Bolsonaro. Mas acho que 2 coisas já estão muito claras. Os tempos são muito difíceis, dentro e fora do Brasil. E estamos cada dia mais conscientes da periculosidade das pessoas com as quais o país está tendo que lidar. De qualquer forma, é um momento histórico, revolucionário e inacreditável, principalmente para os militares, que se acostumaram a fazer as maiores atrocidades, contando sempre com a total impunidade.